cordial bom dia a cada um que nos ouve nesta manhã de Páscoa, 12 de abril de 2020. Feliz Páscoa a todos. E o que é o seu significado? Para o povo hebreu foi a saída da escravidão do Egito para a liberdade, a passagem de uma situação para outra. E para nós, em Jesus Cristo, é a passagem da morte para a vida. Porque uma vez que nós estávamos destituídos da graça de Deus e através do sacrifício de Cristo, voltamos à comunhão com Ele. E Ele é a ressurreição e a vida, e nesse domingo então se comemora o dia da ressurreição. E Lucas, no seu Evangelho, no capítulo 4, quero ler de 1 a 6, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas e a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestimentas resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: Por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. E nessa sequência nós vamos ouvir Luiz de Carvalho cantando a respeito da ressurreição. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder, vigor, ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão, ressuscitou. Na sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, 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 ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Alcançou vida eterna. Na sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia. Vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos porque Cristo veio ao mundo, cumpriu o papel a que veio fazer, foi morto pelos nossos pecados, moído pelas nossas transgressões, mas ressurgiu. E vivo está à destra do Pai e por nós intercede. Nós agradecemos porque temos a certeza da vida eterna
que um dia também estaremos para sempre com o Senhor. Pedimos que abençoes nesta manhã cada ouvinte, através das músicas, através da mensagem da Tua Palavra, que esse momento de culto ao Senhor, através desta programação, possa ser de edificação e de clareza naquilo que a Palavra nos assegura, sobretudo a vida eterna em Cristo Jesus, mediante a confissão dos pecados, mediante a aceitação e a justificação pela fé, sendo que a salvação vem pela graça. Muito obrigado, Senhor, por esta programação. Abençoa cada ouvinte, abençoa os enfermos, abençoa o povo brasileiro, os povos espalhados no mundo todo, neste período em que há um pânico no ar, mas que é real e muitos têm sido atingidos, mas nós cremos no Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, que há de debelar também esta peste que tem se apresentado. Proteja-nos e guarda-nos e continua a nos abençoar no nome de Jesus. Amém. O programa evangélico Boas Novas vai ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã pela Rádio Princesa AM 930 kHz. Ou então na internet no site www.celesc.com.br e também no seu celular, ache rádios www.com.br, Rádio Princesa 930 AM. E pelo Facebook, cuja programação também pode ser revista. E mando um abraço especial a cada um que está em sintonia conosco, seja no Face, na internet, no rádio. Que Deus abençoe a vida de cada um. Uma das melodias que tem se ouvido agora com bastante ênfase nos últimos dias é Porque Ele Vive. É um hino muito especial para o dia de hoje e para todos os dias. E é o que nós vamos ouvir através do conjunto de louvor Reencontro, Porque Ele Vive. Salvar.
tema da mensagem desta manhã, o túmulo vazio. Nós encontramos nos cemitérios as jazidas de pessoas simples, humildes e também de ilustres cidadãos que tiveram muita autoridade aqui na face da terra. Isso seja em todas as áreas da vida, mas sempre há aquela inscrição: aqui jaz fulano, ciclano, beltrano. Mas no túmulo de Jesus não tem esta inscrição, porque ele vive. Este hino que acabamos de ouvir diz: porque ele vive é que eu posso crer no amanhã. E é por causa da vida de Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado para a redenção dos pecados da humanidade, é que nós declaramos que temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. No Apocalipse, capítulo 1, o verso 18, nos diz: eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. João, quando recebeu o Apocalipse, pôde declarar que Jesus lhe apareceu e ele pôde escrever segundo a ordem, e a declaração do próprio Jesus é dizendo que ele está vivo. Mas com relação à sua ressurreição, na manhã da ressurreição, todos os evangelistas descrevem a esse respeito. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 16, primeiramente de 1 a 8, onde está também narrada esta bela e real história. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas olhando, viram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressurgiu, não está aqui, vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Tremendo, assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque ficaram com medo. Essa narrativa que Marcos faz no seu Evangelho é simplesmente uma maneira diferente um pouco de descrever, se lermos em Mateus, lermos em Lucas e João, mas tudo aponta para uma realidade. O túmulo estava vazio. Ele havia ressuscitado como antes havia dito. E na sequência desta leitura, vejamos o que diz. Tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Quando ouviram que Jesus vivia, que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Aí nós podemos constatar que a incredulidade faz parte do ser humano. Muitos ainda nos dias atuais não acreditam na palavra de Deus, muito embora ela esteja cumprindo-se nitidamente a cada dia que passa. Então convém atentar para esta palavra que é eterna, que o próprio Senhor Jesus declarou quando na sua missão terrena, antes da morte e da ressurreição, no seu ministério, ele disse que os céus e a terra passariam, mas as palavras dele não passariam.
são palavras eternas, assim como o profeta Isaías também declarou que a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E se Jesus ressurreto está na glória, mas ele deixou uma missão aqui na terra, para que os seus seguidores pudessem não só crer nele, mas também proclamar esta boa nova da salvação ao mundo inteiro. E ainda na sequência de Marcos, versículo 12, depois disto Jesus manifestou-se de outra forma a 2 deles quando iam para o campo. Estes voltaram e anunciaram aos outros, tampouco acreditaram neles. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, eles tiveram que crer mediante ver Jesus. O João, no seu Evangelho, vai relatar que, quando eles estavam reunidos, ele chegou e, no meio deles, estando as portas fechadas, e os saudou, dizendo: paz seja convosco. E esta saudação de paz seja convosco tem estado século após século, dia após dia, presente com cada um de nós. Que nesta manhã também possamos ouvir as palavras no íntimo do nosso coração, a saudação de Jesus: paz seja convosco. Realmente nós temos paz com Deus mediante a fé, justificados e reconciliados com Ele por meio de Cristo Jesus. E a nossa esperança não está limitada ao curso desta vida. Por isso nós estamos felizes. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 18 a 21, ele declara: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então aí está a razão da nossa esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E a nossa esperança não está limitada ao curso desta vida, e sim para a eternidade. E Paulo declara muito bem que se nós esperássemos apenas viver esta vida aqui, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Como devemos agir e proceder diante de tamanha realidade? Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4, tem as regras para um viver santo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Naturalmente que Paulo aqui está adiantando a respeito da segunda vinda de Jesus. E Jesus voltará a este mundo, mas antes tem a missão para que esta boa nova de que Ele vive e tem o domínio eterno e por nós intercede junto ao Pai. Ele é o mediador desta nova aliança, é um Cristo vivo em quem podemos confiar, deixou a missão para que seja proclamada ao mundo inteiro.
Que Deus possa olhar dos altos céus e ter misericórdia da sua criação, dos seres humanos, e que estes possam reconhecer que Jesus Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e como servo foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas ele venceu a morte. Nenhum outro herói, por maior que tenha sido neste mundo, pôde ressuscitar. Jesus ressuscitou. E assim ele declarou quando ele ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu isto? A questão de crer e confiar naquilo que está narrado na palavra de Deus é algo que o Espírito Santo ajuda a entender. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos dá o discernimento, porque Ele é o grande ensinador, Ele é o consolador, Ele é aquele que age no íntimo do nosso ser. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, age de tal forma para que o homem tenha oportunidade de se redimir com Deus, porque por causa do pecado estava longe da presença de Deus. Mas em Jesus Cristo isto é possível, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. No Evangelho de João, capítulo 6, versos 38 a 40, a palavra nos diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está a razão da nossa esperança. Nós cremos num Cristo vivo, ressurreto, que cumpriu com galhardia a missão que Deus o Pai lhe conferiu. E ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. E ele o fez, mesmo no momento mais difícil, quando ele se preparava para o Gólgota, que ele foi para o Getsemane, lugar de oração. E ele, orando a Deus o Pai, ele chegou a pedir: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade, e não a minha. Assim também ele ensinou no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus é que todos nós estejamos na glória com Ele. E através de Jesus Cristo, o convite à salvação está em aberto. E Jesus, quando falou com a mulher samaritana a respeito da adoração, ela achava que era no Monte Gesarim, outros achavam que era em Jerusalém. Mas no capítulo 4, o verso 24 do Evangelho de João nos diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E adorar um Cristo vivo tem resultado, porque Ele responde, ouve as nossas orações. Nós ouviremos agora, na voz de Feliciano Amaral, cantando O Cristo Vivo. Adoro Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele vive e Ele salvará. Eu sinto a sua
sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vivo, para sempre reinará, e quem crê nele vive e viverá. Jesus, meu Rei, sim, vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor, quereis saber quem Ele é? Jesus, meu Salvador. Nós estamos chegando ao final do programa Boas Novas e o aviso que temos com relação aos nossos cultos na Igreja Batista Central continuam ainda suspensos. Esperamos em breve voltar. E temos o telefone do pastor Alcir Santos de Araújo, que é o pastor da Igreja Batista Central. Se você desejar anotar, 44 98851 8355. Repetindo, 44 98851 8355. Qualquer necessidade nessa linha, pode entrar em contato com ele. Foi um prazer tê-lo na nossa audiência e com votos de uma feliz Páscoa a todos. Agradecemos pela audiência, pela divulgação do programa evangélico Boas Novas e desejamos um domingo feliz, uma semana abençoada. Se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais uma programação evangélica Boas Novas. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Carcne dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.